Fora da minha casa, ladra. As palavras cortaram o ar da noite como uma lâmina, enquanto a senhora Patrícia Hendricks permanecia no saguão de mármore, o rosto retorcido de fúria. Eu confiei em você com tudo, e é assim que me paga? Maria Santos, 28 anos, ficou imóvel, com sua pequena bolsa de viagem agarrada entre as mãos trêmulas. 2 horas atrás, ela estava dobrando roupas na espaçosa mansão em Connecticut onde trabalhava havia 3 anos. Agora era jogada na rua, acusada de roubar uma pulseira de diamantes avaliada em $30.000. Senhora Hendricks, por favor. A voz de Maria permaneceu firme apesar da tempestade que fervia dentro dela. Eu jamais roubaria da senhora. Alguém está mentindo. A mão perfeitamente bem cuidada da mulher mais velha apontou para a porta. As provas foram encontradas no seu quarto, Maria. Na sua gaveta. Não insulte a minha inteligência fingindo ser inocente. O que a senhora Hendricks não sabia, o que ninguém naquela casa sabia, era que Maria já tinha percebido o que estava por vir. Havia semanas que notava o jeito como o Sr. Richard Hendricks a olhava quando a esposa não estava por perto. Como seus elogios haviam passado de corteses a desconfortavelmente pessoais. Como ele encontrava desculpas para ficar a sós com ela. 3 dias atrás, quando ele a encurralou na lavanderia e sugeriu que passassem um tempo a sós, Maria fez algo que mudaria tudo. Disse não. Com firmeza. Com clareza. E garantiu que seu celular, guardado no bolso do avental, estivesse gravando. Agora, parada naquele saguão gelado, com seu mundo desmoronando, a mente de Maria corria pelos detalhes das últimas 72 horas. A pulseira que misteriosamente apareceu na sua gaveta. O sorriso satisfeito de Richard quando a esposa a encontrou. O jeito como ele interpretou o papel de marido decepcionado, balançando a cabeça como se estivesse magoado com a traição de Maria. Richard me disse que viu você agindo de forma suspeita perto da minha caixa de joias semana passada, continuou Patrícia, a voz carregada de decepção. Eu não queria acreditar, mas as provas não mentem. Os olhos de Maria encontraram os de Richard do outro lado da sala. Ele estava junto à lareira, braços cruzados, com uma expressão de falsa decepção. Mas nos olhos havia outra coisa, um aviso. Uma ameaça. A mensagem não dita era clara: aceite em silêncio, ou será pior. Por um momento, tudo em Maria gritava para que ela se defendesse, para lutar imediatamente. Mas algo que sua mãe lhe ensinara anos atrás, em Manila, ecoou em sua mente. Quando pessoas poderosas tentam te destruir, a paciência é sua arma. Deixe que pensem que venceram. Então Maria respirou fundo e fez algo que surpreendeu a todos no cômodo. Ela assentiu lentamente. Eu entendo, disse baixinho, com uma calma estranha que fez os olhos de Richard se estreitarem. Se é isso que acredita, Sra. Hendricks, então eu irei embora. Mas a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. As palavras enigmáticas pairaram no ar enquanto Maria se virava para a porta. Atrás dela, ouviu Patrícia bufar. Mas também escutou outra coisa, uma pequena voz no alto da escada. Maria? Para onde você vai? Sophie Hendricks, de 7 anos, estava no patamar com seu pijama, abraçando seu coelho de pelúcia favorito. A garotinha de quem Maria cuidara, para quem Cântara, ajudara com as tarefas e colocará na cama todas as noites durante 3 anos. O coração de Maria se partiu, mas ela forçou um sorriso. Eu preciso ir embora por um tempo, querida. Mas você prometeu me ajudar no meu projeto de ciências amanhã. Sophie, vá para o seu quarto, ordenou Patrícia, mas o estrago já estava feito. As lágrimas já corriam pelo rosto da menina. Ao sair para a fria noite de outubro, Maria ouviu os soluços de Sophie ecoando atrás da porta que se fechava. Esse som a assombraria, mas também fortaleceu sua determinação. Richard Hendricks havia cometido um erro terrível. Presumiu que ela fosse apenas mais uma imigrante indefesa, sem voz e sem recursos. Ele não tinha ideia de que Maria passará os últimos 3 anos não apenas limpando e cuidando de crianças. Ela estava fazendo cursos online de mídia digital. Estava criando redes com outras trabalhadoras domésticas que enfrentaram situações parecidas. E,
mais importante, estava documentando tudo. O ar gelado atravessava sua jaqueta fina enquanto Maria caminhava pela longa entrada da casa, o celular pesando no bolso. Nele, havia gravações, fotos, mensagens, 3 anos de provas que contavam uma história bem diferente da que Richard havia inventado. Naquela noite, ela não tinha onde dormir. $73 na carteira. E uma família nas Filipinas que dependia do dinheiro que enviava todo mês. Mas também tinha algo que os Hendricks não esperavam, um plano. Ao chegar à rua, Maria tirou o celular e abriu a nota que havia escrito 2 dias antes, logo após a tentativa de Richard na lavanderia. A nota que descrevia exatamente o que faria caso ele tentasse se vingar. O primeiro passo já estava em andamento. O que Richard Hendricks não sabia era que suas mensagens de texto daquela tarde, aquelas em que combinava com a amante como resolver o problema da Maria, já estavam salvas em 3 contas diferentes na nuvem. E o verdadeiro jogo ainda nem havia começado. Se você se emocionou com a história de injustiça de Maria e quer ver como ela transforma esse pesadelo em vitória, inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai restaurar sua fé de que a verdade sempre encontra um caminho. Maria passou a primeira noite em uma lanchonete aberta 24 horas, segurando uma única xícara de café até o amanhecer. A garçonete fingiu não perceber quando a cabeça de Maria tombou contra a janela às 3 da manhã. Ao nascer do sol, ela fez sua primeira ligação para Rosa Martinez, uma compatriota filipina que havia sobrevivido a uma acusação semelhante 5 anos antes. Eles sempre acham que não temos para onde correr, disse Rosa quando se encontraram em um parque. Que temos medo demais para reagir. Eu tenho meu green card. Está tudo legal, respondeu Maria. Mas eu sei no que eles confiam, que eu desapareça em silêncio porque preciso mandar dinheiro para casa. A expressão de Rosa se suavizou. A diálise da sua mãe. A faculdade da sua irmã. O remédio do seu sobrinho. Maria assentiu, a garganta apertada. Em Manila, sua mãe logo estaria acordando, esperando a transferência mensal que a mantinha viva. Sua brilhante irmã mais nova, Carmela, estava a apenas 3 semestres de concluir o curso de engenharia. E o pequeno Miguel precisava de um remédio para o coração que custava mais do que a maioria dos filipinos ganhava em um mês inteiro. Eu tenho $200 guardados, disse Maria. Isso deveria durar até eu arrumar outro emprego. E Richard Hendricks sabe disso. A voz de Rosa se endureceu. Ele conta com o fato de você estar desesperada demais para lutar. O que Rosa não sabia é que Maria já havia enviado um e-mail naquela manhã para James Shen, um jornalista investigativo que denunciava abusos em lares de famílias ricas. O e-mail continha 3 áudios, 2 capturas de tela e uma frase: "Eu tenho provas. Você se interessa pela verdade?" Ao meio-dia, o pesadelo de Maria se aprofundou. Ela tentou 4 agências de emprego. Todas mostraram interesse no início, mas a disponibilidade desaparecia de repente depois que ligavam para pedir referências. A 4ª agência foi honesta. A senhora Hendricks ligou pessoalmente. Disse que você foi demitida por roubo. Não podemos colocar alguém com essa acusação. Eu nunca fui acusada oficialmente. Não houve boletim de ocorrência. Não importa. A família Hendricks tem influência. Naquela tarde, o celular de Maria vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Você devia ter sido mais esperta, Maria. Fique de boca fechada ou vou garantir que a imigração dê uma olhada bem de perto no seu status legal. Eu tenho amigos em todos os lugares. Richard estava preocupado. Quem não tem nada a temer não manda mensagens de ameaça. Ela fez uma captura de tela na mesma hora. À noite, Maria enfrentou a ligação mais difícil. A voz fraca da mãe atendeu no 3º toque. Maria, Anak, como você está? Estou bem, mama. A mentira saiu automaticamente, mas sua voz a entregou. Alguma coisa está errada. Me conte. Maria fechou os olhos. Eu perdi o emprego, mama. Mas vou encontrar outro. O silêncio se prolongou de forma dolorosa. Eles machucaram você, disse sua mãe. Não era uma pergunta. Essas pessoas para quem você trabalhava. Sim. A voz de Maria falhou.
Mas eu vou lutar, mama. Não do jeito que eles esperam. Eu vou lutar com inteligência. Sua mãe ficou em silêncio por um momento. Então, em Tagalog, seu pai sempre dizia que o bambu se curva na tempestade, mas nunca se quebra. Você é o bambu, anak. Curve-se, sobreviva e depois se levante de novo. Quando Maria desligou, permitiu-se exatamente 5 minutos para chorar. Depois secou o rosto, abriu o laptop na área de Wi-Fi gratuito da biblioteca e começou a trabalhar. A mensagem ameaçadora de Richard vinha de um número ligado ao seu telefone de negócios, o mesmo que ele usava para mandar mensagens à amante, Vitória Marche, funcionária de sua firma de investimentos. Maria criou uma nova pasta, Evidências, parte 2. Ela não tinha passado 3 anos apenas cuidando de Sophie. Ela tinha observado tudo. As brigas de madrugada. Os quartos separados. As desconfianças crescentes de Patrícia. Os extratos de cartão de crédito escondidos às pressas. E ela lembrava de tudo. Seu celular vibrou. Um e-mail de James Shen, estou muito interessado. Podemos nos encontrar amanhã? Acho que sua história é maior do que você imagina. Os dedos de Maria pairaram sobre o teclado. Encontrar-se com o jornalista significava cruzar uma linha. Significava guerra. Ela pensou nas lágrimas de Sophie. Na cadeira de diálise da mãe. Na expressão arrogante de Richard. Digitou, sim. Vou levar tudo. Os Hendricks queriam que ela desaparecesse em silêncio. Em vez disso, ela estava prestes a sair diretamente para a luz. O que Richard não sabia é que cada mensagem ameaçadora só fortalecia o caso de Maria. Mas o que aconteceria quando James Shen analisasse suas provas e percebesse que aquilo não era apenas sobre uma acusação, e sim sobre um padrão capaz de derrubar algumas das famílias mais ricas de Connecticut? James Shen chegou à cafeteria sem parecer em nada com o jornalista premiado. Sentou-se na cabine e foi direto ao ponto. Mostre-me o que você tem. Durante 1 hora, James examinou gravações, capturas de tela e a linha do tempo de Maria. Seus dedos tamborilavam cada vez mais rápido conforme as provas se acumulavam. Maria, você tem ideia do que está em suas mãos? Ele abriu algo no laptop. Estou acompanhando um padrão há 8 meses. 4 outras trabalhadoras domésticas. A mesma história. Patrão rico faz avanços, a empregada recusa, de repente, é acusada de roubo. Todas as famílias pertencem ao mesmo clube. As mãos de Maria gelaram. O Riverside Club. Exato. Richard Hendricks está no conselho. Os olhos de James se endureceram. Isso não é só sobre você. É um sistema. Na semana seguinte, Maria ficou no sofá de rosa e trabalhou com James. Ele a colocou em contato com a advogada Sarah Kim, especializada em discriminação no trabalho. Suas gravações são boas, disse Sarah. Mas precisamos mostrar padrão e intenção. Maria se lembrou de algo. Eu tenho as senhas dele. Ele me fez configurar o e-mail há 18 meses. Nunca as mudou. Sarah e James trocaram olhares. Se você acessar as contas, pode não ser admissível no tribunal, alertou Sarah. Mas pode nos indicar provas legais. O que encontraram fez o estômago de Maria revirar. Os e-mails de Richard revelavam uma troca com 3 outros homens do Riverside Club, discutindo com naturalidade seus problemas com o pessoal. Uma das mensagens, enviada 2 dias depois que Maria saiu. Resolvi a situação com minha empregada. Patrícia acreditou completamente na história do roubo. Essas mulheres são todas iguais. Tentam te prender no momento em que você mostra um pouco de gentileza. Tive que dar uma lição para que ela soubesse o lugar dela. As respostas eram ainda piores. Piadas. Conselhos sobre como lidar com as funcionárias. Um deles enviou a foto da própria empregada com um comentário vulgar. James fotografou tudo. Isso já é suficiente para pedir documentos oficiais, disse ele. Se houver um padrão de reclamações, posso forçar a divulgação. Mas Richard não havia terminado. 3 dias depois, Maria recebeu uma ligação de um suposto agente do ICE pedindo uma entrevista sobre irregularidades no processo de imigração dela.
Sarah fez uma ligação e confirmou que era falso, uma tática de intimidação. Ele está ficando desesperado, disse Sarah. Isso é bom para nós. O golpe verdadeiro veio naquela tarde. Carmela, a irmã de Maria, ligou de Manila, em pânico. Maria, alguém entrou em contato com a universidade. Disseram que você foi presa por roubo e que não poderá mandar dinheiro. Estão ameaçando me expulsar. A visão de Maria se turvou. Carmela, eu não fui presa. Alguém está mentindo. Eu vou resolver isso. Ao desligar, o peso desabou sobre ela. Richard estava atacando sua família do outro lado do mundo. Rosa a encontrou na escada de incêndio, com as mãos tremendo de raiva. Ele acha que porque eu limpei o chão dele, estou abaixo dele, disse Maria, a voz perigosa. Que eu vou simplesmente desaparecer. Então prove que ele está errado. Maria ligou para James. Quero dar entrevista. Completa. Nome, rosto, tudo. Maria, uma vez que sua identidade for pública. Tenho certeza. Esses homens destroem pessoas porque somos invisíveis. Eu terminei de ser invisível. 2 dias depois, Maria estava no estúdio de James enquanto ele preparava a câmera. Ela havia pegado roupas profissionais emprestadas de Rosa e ensaiado com Sarah. Quando a luz vermelha acendeu, Maria olhou diretamente para a lente. Meu nome é Maria Santos. Tenho 28 anos e estou aqui para contar o que acontece quando homens poderosos acham que trabalhadoras domésticas têm medo demais de reagir. Ela contou tudo. O assédio. A armação. A destruição sistemática da sua vida profissional. Mostrou as provas, mensagens, gravações, e-mails verificados por James. Quando terminou, James sorriu pela primeira vez. Isso vai ao ar em 48 horas. Vou dar aos Hendricks uma chance de responder. Ele abriu outro arquivo. Enquanto checava os fatos, descobri algo. A empresa de Richard está sob investigação da SEC por fraude. Ainda não é público, mas está prestes a explodir. Quando sua história sair na mesma semana, Maria sentiu algo mudar dentro dela. Não esperança, algo mais feroz. Durante 3 anos, ela tinha sido invisível. Criará a filha deles com mais cuidado do que eles próprios. Mantivera a fachada perfeita enquanto viviam suas verdades sujas. Agora, essa fachada estava prestes a desmoronar. Os Hendricks tinham 48 horas antes da história de Maria se tornar pública. Mas o que eles não sabiam era que James já havia contatado outras 3 trabalhadoras domésticas de famílias do Riverside Club. Mulheres que estavam em silêncio há anos, observando a coragem de Maria, se perguntando se finalmente era seguro falar. Será que elas se levantariam antes que Richard percebesse que não estava enfrentando apenas uma empregada, mas toda uma rede de mulheres que ele havia subestimado? O artigo de James Shen foi publicado em uma terça-feira às 6 horas da manhã. Em 2 horas, já havia sido compartilhado 40.000 vezes. A manchete dizia: As mulheres invisíveis. Como a elite de Connecticut usa trabalhadoras domésticas como presas descartáveis. O rosto de Maria enchia a tela, digno, sereno, inegavelmente real. Mas James havia feito algo que Richard Hendricks nunca antecipou. Ele entrou em contato com cada mulher cujo nome aparecia nos e-mails de Richard. 3 delas concordaram em dar seu depoimento ao lado de Maria. Suas histórias formavam um padrão inconfundível. O mesmo clube. As mesmas táticas. A mesma suposição, de que mulheres imigrantes estariam apavoradas demais para falar. A resposta de Richard veio rápida e feroz. Às 10 horas, seu advogado divulgou uma nota chamando Maria de ex-funcionária ressentida, com histórico de falsas acusações, e afirmando que ela havia sido demitida por justa causa após uma investigação minuciosa revelar propriedade roubada. Sarah Kim estava esperando exatamente essa alegação. Eles acabaram de admitir que conduziram uma investigação, mas nunca registraram boletim de ocorrência, explicou, mal contendo a empolgação. Sem pedido de seguro. Sem documentação oficial. Isso significa que ou o roubo nunca aconteceu, ou deliberadamente escolheram não denunciar um crime, o que levanta a pergunta: por quê? No início da tarde,
a história explodiu. Ex-empregadas do Riverside Club começaram a ligar para a linha direta de James. À noite, mais 7 mulheres tinham se manifestado. A represa havia estourado. O que destruiu Richard completamente não foi apenas a história de Maria. Foi o momento. Às 16 horas daquele mesmo dia, a Comissão de Valores Mobiliários, SEC, anunciou acusações formais contra o Hendricks Investment Group por fraude em valores mobiliários. Richard vinha comandando um elaborado esquema para inflar os ativos da empresa. Os dois escândalos colidiram como uma tempestade perfeita. Richard Hendricks não era apenas um predador, era um criminoso cuja vida inteira tinha sido construída em mentiras. Às 18 horas, o conselho da empresa o destituiu. Às 20 horas, Patricia Hendricks pediu o divórcio. O encontro que Maria nunca esperava aconteceu no dia seguinte. Patricia Hendricks queria vê-la. Elas se reuniram no escritório de Sarah Kim. Patricia chegou parecendo ter envelhecido uma década em apenas 48 horas. Sentou-se diante de Maria, em silêncio por um longo momento. Eu não acreditei em você, disse finalmente, a voz vazia. Quando tentou me dizer a verdade, eu escolhi ele. Me convenci de que você mentia, porque acreditar em você significava aceitar que todo o meu casamento era uma farsa. Maria não disse nada. Depois que sua história foi publicada, comecei a procurar. As mãos de Patricia tremiam ao tirar um pendrive. Estava escondido no escritório de Richard. E-mails de 7 anos atrás. Houve outras antes de você, Maria. Mulheres que eu contratei, em quem confiei, e que de repente dispensei porque Richard dizia que eram inapropriadas. Ela deslizou o pendrive pela mesa. É seu. Use como precisar. Vou testemunhar contra ele na investigação da SEC. Se você abrir um processo, também vou testemunhar nesse caso. Sua voz se quebrou. Não posso desfazer o que fiz com você. Mas posso garantir que ele não destrua mais ninguém. Maria pegou o pendrive e viu algo inesperado nos olhos de Patricia. Verdadeiro arrependimento. Sophie pergunta por você todos os dias, acrescentou Patricia em voz baixa. Ontem, eu disse a verdade para ela, que cometi um erro terrível e machuquei alguém que a amava muito. A garganta de Maria se apertou. Diga a ela que não tem nada do que se desculpar. E diga que, às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é admitir quando estamos errados. Como a mãe dela acabou de fazer. Mais tarde, Sarah examinou o pendrive e assobiou. Isso documenta pelo menos 12 casos de assédio e retaliação. Algumas dessas mulheres ainda podem entrar com ações. O golpe final veio 2 dias depois. O Riverside Country Club, enfrentando uma tempestade de críticas, anunciou a renúncia imediata de 4 membros da diretoria, incluindo 2 homens cujos nomes apareciam nos e-mails de Richard. O clube prometeu uma revisão completa dos padrões de associação e uma política de tolerância zero contra assédio. Era controle de danos, mas também uma admissão. O sistema que Maria havia exposto era real. Richard Hendricks havia perdido tudo. Seu emprego, seu casamento, sua reputação, sua liberdade. As acusações federais acarretavam sérias penas de prisão. As notícias locais mostraram imagens dele deixando o escritório do advogado, cercado por repórteres fazendo perguntas às quais ele se recusava a responder. Maria assistiu da sala de rosa e sentiu algo inesperado, não triunfo, mas um profundo alívio. Naquela noite, Carmela ligou de Manila, chorando de alegria. A universidade me ligou. Alguém fez uma doação anônima que cobre toda a minha mensalidade. E o centro de diálise da mamãe recebeu financiamento para o próximo ano. Maria sorriu, sabendo exatamente de quem se tratava. O artigo de James havia gerado uma campanha de arrecadação. Vamos ficar bem, Carmela. Todos nós. Enquanto o império de Richard Hendricks desmoronava, uma pergunta permanecia. O que Maria faria com sua nova voz? A mulher que chegará à América sem nada acabará de mudar a conversa nacional sobre os direitos das trabalhadoras domésticas. Mas seria esse o fim de sua história, ou apenas o começo de algo que ninguém esperava? 6 meses depois, Maria estava diante de uma comissão do Congresso em Washington, D.C.
A sala de audiências estava lotada de jornalistas, ativistas e trabalhadoras domésticas que tinham viajado de todo o país para testemunhar a história acontecendo. Maria usava um simples terninho azul marinho, profissional, digna, inabalável. Meu nome é Maria Santos, começou, a voz firme e clara. E estou aqui para explicar por que precisamos da Lei de Direitos das Trabalhadoras Domésticas. Ela havia sido convidada a depor depois que sua história desencadeou um movimento nacional. O artigo de James Shen não apenas expôs o Riverside Club, abriu uma conversa que o país já não podia mais ignorar. Milhares de trabalhadoras domésticas contaram suas próprias histórias, e os legisladores finalmente estavam ouvindo. Maria falou por 20 minutos, detalhando não apenas sua experiência, mas também as vulnerabilidades sistêmicas que permitiam os abusos. Quando terminou, o presidente da comissão, um senador que inicialmente se opunha ao projeto, inclinou-se para a frente. Senhora Santos, sua coragem mudou opiniões nesta sala, inclusive a minha. Obrigado. A lei foi aprovada 3 meses depois, com apoio bipartidário. De volta a Connecticut, a vida de Maria havia se transformado de formas que ela nunca imaginou. A campanha de arrecadação iniciada com o artigo de James arrecadou mais de $200 mil. Depois de cobrir as necessidades imediatas de sua família, Maria usou o restante para iniciar algo que vinha planejando com Rosa e outras mulheres que tinham se manifestado. Elas chamaram de Invisíveis Nunca Mais, uma ONG que oferecia assistência jurídica, encaminhamento profissional e apoio a trabalhadoras domésticas vítimas de abuso ou exploração. Maria a dirigia de um pequeno escritório no centro, e em poucos meses já tinham ajudado 63 mulheres em casos que iam desde roubo de salários até questões de imigração. Sophie Hendricks a visitou em uma tarde de sábado, de mãos dadas com Patrícia. A menina, agora com 8 anos, correu até Maria assim que a viu. Eu senti tanto a sua falta. Maria a abraçou forte, contendo as lágrimas. Eu também senti sua falta, querida. Patrícia ficou observando com um sorriso triste. Ela fala de você o tempo todo. Pensei que talvez, se você estiver confortável, ela pudesse visitar você de vez em quando? Maria olhou para a mulher que um dia a expulsou em desgraça. Patrícia havia cumprido sua palavra, testemunhou contra Richard tanto no caso da SEC quanto nas acusações criminais relacionadas ao assédio. Seu depoimento tinha sido devastador e honesto. Eu gostaria disso, disse Maria, em voz baixa. Enquanto isso, Richard Hendricks havia se tornado um exemplo de queda pública. Condenado por múltiplas acusações de fraude em valores mobiliários enfrentando acusações adicionais de assédio e retaliação, cumpria 8 anos em uma prisão federal. Seus bens tinham sido confiscados para indenizar os investidores que ele havia enganado. O homem que antes ocupava uma cadeira na diretoria do Riverside Club agora vestia um uniforme de presidiário. Um jornal local publicou uma manchete que fez Maria sorrir. Do Country Club à cela, o colapso completo de Richard Hendricks. Mas a maior satisfação de Maria vinha de vitórias mais silenciosas. Carmela se formou em engenharia, como a melhor da turma. Enviou a Maria uma foto de Becca e Capello, segurando um cartaz escrito: Minha irmã é a minha heroína. A saúde da mãe se estabilizou com o tratamento contínuo. Durante as chamadas de vídeo, ela parecia mais forte, com um sorriso mais brilhante. Você fez mais do que sobreviver, Anak, disse certa noite. Você ajudou outras a sobreviver também. Seu pai estaria tão orgulhoso. No primeiro aniversário do artigo de James, Maria estava em seu escritório revisando processos quando o telefone tocou. Era Sarah Kim. Ligue na TV. Canal 7. Maria ligou a pequena televisão no canto. Uma faixa de última hora rolava na tela. Riverside Country Club enfrenta investigação federal após denúncia anônima revelar violações sistemáticas de trabalho. Foi você que? Começou Maria. O pendrive que Patrícia te deu, respondeu Sarah. Continha mais do que apenas os e-mails de Richard. Descobriu-se que vários membros do clube pagavam funcionárias por fora, violando leis salariais e falsificando documentos fiscais. Eu posso ter compartilhado isso com as autoridades competentes.
Maria sentiu uma satisfação intensa. Todo o sistema que havia protegido homens como Richard finalmente estava sendo responsabilizado. Naquela noite, Rosa passou pelo escritório com comida para a viagem. Elas comeram juntas, conversando sobre os casos da semana e o trabalho de defesa que vinha pela frente. Você já pensa em como seria sua vida se nada disso tivesse acontecido? Perguntou Rosa. Maria refletiu. Às vezes. Mas então penso nas mulheres que ajudamos. Nas leis que mudaram. No fato de que Sofia ainda me tem na vida dela, e que a mãe dela aprendeu o que significa verdadeira responsabilidade. Fez uma pausa. Richard Hendricks tentou me destruir porque achava que eu não tinha poder. Mas me deu algo que nunca quis, um motivo para encontrar a minha voz. E você a usou para mudar tudo, disse Rosa. Maria olhou ao redor do pequeno escritório, para as fotos nas paredes das mulheres que ajudaram, para a pilha de cartas de agradecimento de famílias que encontraram esperança através da organização. Pensou na garota que chegou à América 7 anos atrás com uma mala e um sonho. Que esfregou pisos, trocou fraldas e enviou cada dólar extra para casa. Que foi chamada de invisível, descartável, insignificante. Essa garota descobriu a verdade. O poder não vem da riqueza nem do status. Vem de se recusar a ficar em silêncio. De se levantar mesmo com medo. De transformar dor em propósito. Richard Hendricks tentou ensinar a Maria o seu lugar. Em vez disso, ela ensinou ao mundo que não existe lugar tão baixo do qual não se possa levantar, e nem pessoa tão poderosa que não possa ser responsabilizada. Maria Santos, antes uma empregada acusada de roubo, agora era a voz de milhares. E ela estava apenas começando. A melhor vingança não é destruir aqueles que te machucaram. É construir algo tão significativo a partir das cinzas da crueldade deles que seus nomes se tornem apenas rodapés na sua história de triunfo. Se a jornada de Maria tocou você, inscreva-se neste canal para mais histórias que provam que a justiça, a coragem e a verdade sempre vão durar mais do que aqueles que usam o poder contra os vulneráveis.